Está muito em voga hoje a questão da alienação parental. Inclusive é tema de novela. Os atos de alienação parental, portanto, são atitudes praticadas por algum ente familiar de forma a trazer para essa criança aquilo que na configuração do que a gente chama de síndrome de alienação parental, falsas memórias, ou seja, ter a convicção, mesmo que falsa, de situações pejorativas a um determinado familiar. No caso, são atitudes como de desqualificação, de falar mal, difamar para aquela criança, aquele familiar, de forma a ela não ter respeito por essa pessoa, não ter o ímpeto, o desejo de se relacionar com ela. Uma outra circunstância, então, é a de desqualificação da autoridade parental, no sentido de aquilo que aquele pai ou aquela mãe determina, aquela regra que ele dá, aquela instrução, aquele ensinamento, acabar sendo desvalorizado. Desmancha-se aquela regra, desmancha-se aquela autoridade determinada, transferindo para a criança uma ideia de que a palavra, aquilo que aquela genitora transmite, não tem valor. Ela vai desqualificar trazendo outra regra em cima, autorizando o que foi desautorizado ou proibindo aquilo que foi autorizado. Então, a quebra do poder familiar, né, de uma forma não jurídica, mas então no sentido de trazer então uma demonstração para a criança de que, já somando a primeira ideia de desqualificação moral e agora de desqualificando a autoridade, ela vai perdendo apreço por aquele genitor ou aquela genitora. Um outro ato de alienação parental muito comum é o de impedir o contato, impedir a aproximação do genitor, da genitora, para com a criança ou adolescente. Nesse tipo de caso é muito comum a frustração de visitas. Aquele pai ou aquela mãe vai visitar o filho no final de semana, no seu período de visitação regulamentada, e a criança não está em casa, o outro genitor saiu com ela, viajou sem aviso. Então, atos como esse, inclusive de impedir ao longo da semana contatos por telefone, troca de mensagens, isso também é configurado um ato de alienação parental, que demonstra um controle, uma possessividade sobre o filho, sendo que o outro genitor, a outra genitora, acaba sendo frustrado do convívio com a própria prole. E isso a legislação já assegura, independente da lei da alienação parental. Então, o período de visitação, antes de ser um direito do pai ou da mãe, é principalmente um direito da criança, de ter um convívio com os dois, com o pai e com a mãe. E além disso, as figuras, além das figuras paternas e maternas, com as famílias, as extensões familiares paterna e materna. Avós, paternos e maternos, tios, avós maternos e paternos, primos e inclusive também madrasta e padrasto. Tá bem? Um outro ato de alienação parental que a gente pode citar, e é muito comum, só que não é percebido por quem está de fora, só por quem sente na pele mesmo, é a questão de omissão. Não dar notícias. Não o pai ou a mãe que não são guardiões ou que não estão na residência com o filho, não tem notícia sobre ele. Não sabe como está de saúde, se fez um exame, uma consulta, se internou, se passou de ano, não tem informação escolar e somado então a não ter contato, não deixar de ver e ainda a criança ter notícias ruins desse genitor, mentiras contadas a ele na desqualificação moral, falando que não é uma boa pessoa, que fez isso, que fez aquilo, que abandonou, que não liga. Às vezes a pessoa liga e a informação que chega na criança é que o pai ou a mãe não procura. Isso é alienação parental e gera na criança um desejo então de afastamento. Ela perde o carinho por aquele genitor ou genitora e então a alienação parental aí está se consolidando. Quando consolidado, quando consumado, no sentido da criança ter memórias, convicções falsas de que aquele genitor, aquela genitora não procura, não deseja e pior, né? Além disso, não tem qualquer respaldo sobre o exercício da paternidade ou da maternidade, a gente tem já uma síndrome de alienação parental consolidada
que demora-se muitos anos para se desfazer, se possível for. Fica como dica para quem está assistindo até agora, um documentário existente no YouTube chamado A Morte Inventada. É justamente sobre adultos falando como está a vida deles hoje por conta do afastamento de um genitor ou de uma genitora na infância. Como foi a vida deles, sendo o que eles acreditaram até a vida adulta, sendo que foram informações implantadas que não foram efetivamente verdade. Eles cresceram acreditando em mentiras por conta de atos de alienação parental. Ele só se falava mal dele ao ponto de não falar nem o nome, então eu não sabia o nome do meu pai. A gente não tinha fotos, a gente não tinha nada. Um genitor é alterar a percepção da criança sobre o outro genitor, né? E em alterando essa percepção, ele faz odiar